Olá pessoal, boa noite. Vou apresentar para vocês agora uma técnica utilizada para liberação de máquinas, equipamentos, de uma forma geral, processos, pós-manutenção. Então, passada uma manutenção, a gente vai ter que fazer uma liberação desses recursos para que possam ser utilizados. Então, vou dar um exemplo aqui de um processo de usinagem, onde tem um equipamento chamado CNC, e vamos coletar os dados e fazer alguns cálculos para verificar se esse equipamento efetivamente pode ser liberado para a produção. Então, eu vou inverter o vídeo aqui para a gente conhecer a planilha. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês a parte do treinamento da manutenção produtiva total. Se vê a necessidade dentro da manutenção produtiva total, após a manutenção feita, seja ela produtiva, preventiva, ou corretiva, ou preditiva, há necessidade de se verificar se aquela manutenção atingiu o objetivo, conseguiu atingir o objetivo. O objetivo o que é? É garantir que as medições sejam feitas dentro de determinados limites de aceitação. Que não existe medição perfeita, existem limites, né, de aceitação. Obviamente que esses limites normalmente são bastante restritos em relação aos valores de engenharia. Então, vou apresentar para vocês esse teste. É um teste mais simples de verificação, então, do serviço que foi executado na manutenção. Existem vários tipos de análise de capacidade de máquina ou de processo, enfim, validar se o trabalho foi feito de uma forma legal. Bom, nós vamos usar aqui esse mini capacidade de máquina, um exercício aí que a gente costuma fazer nos treinamentos. Inclusive, esse exercício faz parte do treinamento lá do EAD da Paradigma, dentro do manutenção da produtiva total. Então, nós vamos pegar aqui um processo de usinagem, cujo equipamento é esse CNC 0010, e a data de estudo aqui na 15 de 12 de 92, nossa, de 92, de 92. Mas como técnica estatística existe há muitos anos, então não se impressione com a data do teste. Isso aí é usado há muito tempo. O produto aqui, um genérico aí, GM2323, o responsável sou eu, Olavo. A observação aqui que é um teste pós-manutenção da OS 0333. Tá aqui, 0333. Aí, aqui. Em seguida, vamos definir aqui os dados técnicos, né? Aquilo que é importante para a gente decidir no final se a manutenção foi bem feita ou não. As variáveis, nós vamos tratar aqui de variáveis do tipo contínuo, variáveis contínuas. São os dois tipos de variáveis, né? Variáveis contínuas e variáveis atributivas. As variáveis contínuas são utilizados instrumentos de medição, como aqui nós vamos usar esse instrumento aqui, que é um DMM em milímetros, né? Um dispositivo de medição e monitoramento em milímetros, um micrômetro. Nós vamos usar aqui um micrômetro. Enfim, comprimento, largura, profundidade, ressalto, essas variáveis são todas variáveis contínuas que usam um micrômetro para fazer as medições. Mas existem variáveis atributivas, já é outro tipo de teste. Isso eu vou apresentar numa outra oportunidade. Eu tenho até uma literatura, vou indicar uma literatura aqui, que é o livro Aperfeiçoamento da Qualidade da Produtividade, um guia prático para a implementação do controle estatístico do processo, CEP, do John Radetzky.
essa da McGraw-Hill. Então, nesse livro aqui tem várias técnicas de estudos de capacidade que servem, estudos estatísticos que servem para fazer a avaliação das manutenções da MPT. Bom, então aqui nós temos uma linha de engenharia máxima, né, de 15,10. Eu coloquei 15,10 para todos para servir de referência apenas. Seriam variáveis diferentes com valores diferentes. Aqui é só para a gente comparar os resultados lá no final. Então eu tenho a engenharia máxima, o valor máximo de engenharia, o valor mínimo da engenharia, 14,90. O capacidade total da engenharia total, que é o máximo, engenharia máxima menos a engenharia mínima, que vai dar aqui 0,20 milímetros. Nós estamos trabalhando em milímetros, né? 0,20 milímetros. O instrumento aqui, o DMM, são micrômetros e a resolução deles é 0,01 milímetros, um centésimo de milímetros. Então, a partir daí, definidos esses parâmetros, então, nós vamos iniciar aqui a coleta de dados. Essa coleta de dados envolve aqui 10 amostras consecutivas do processo. Então, aquele equipamento vai iniciar a produção e nós vamos retirar, depois de estabilizado, depois de acertado todo o processo, regulado e tal, que o pessoal da produção e da manutenção em conjunto define, bom, agora tá bom, vamos tirar a amostra agora para medir. Então nós vamos pegar 10 peças consecutivas, né, do X1 ao X10, 10 peças consecutivas e fazer as medições. Eu intencionalmente aqui também fiz valores aqui bem aproximados, só para a gente ver no final a variação que dá. Mudei o máximo, mas não mudei o mínimo, mas não mudei o máximo. Então o que aconteceu? Eu abri ou eu estreitei o limite das amostras. O X1 aqui é o valor mínimo, tá aqui embaixo, ó, X mínimo 14,99 e o X máximo 15,03. Pronto. A planilha já identifica aqui, né? E isso é feito para todas as variáveis, né? Cada variável vai ter um valor aí. Aí nós iniciamos então o cálculo da amplitude e capacidade de máquina. Bom, tá aí, o cálculo da amplitude e a capacidade de máquina. A capacidade de máquina, ela já está mais ou menos definida pelo X mínimo e X máximo. Calculada a amplitude aqui de X máximo menos X mínimo, nós encontramos 0,04 e 2 R's, que seria duas vezes o R, tá o valor dobrado aqui. Esse 2 aqui, ele vem da tabela do D2, da tabela estatística o índice D2. Para N igual a 10. Então, se você pegar só 8 peças, não vale. Você vai ter que tirar, são 10 peças para fazer a avaliação, para valer estatisticamente. Esse 2 é uma relação aí de 6 sigma, 5,15 sigma, dividido por D2, alguma coisa assim, e acaba dando arredondando aí o número 2, que é reconhecido por todos que trabalham com esse tipo de indicador. E o 2R deu diferente para todos aqui, ó, 0,8, 12, 16 e 22. Obviamente que essa variação aqui vai afetar o cálculo do índice de capacidade de máquina. Então, o índice de capacidade de máquina é igual ao CTT, que está lá em cima. Nós já vimos aqui o CTT, qual que é o CTT aqui, que é a tolerância, o intervalo da tolerância, né? Tolerância total, que é o mínimo menos o máximo. Dividido por 2R, que 2R está aqui, já foi calculado aqui, né? 2R está aqui, aí deu 0,8, 0,2 e tal. Então, o ICM, que é o índice de capacidade de máquina, vai dar aqui o CTT dividido por 2R em porcentagem. Então, no caso do primeiro estudo, né, da primeira variável, deu 187,50%, tudo dado em porcentagem agora. A segunda variável, 125. A terceira variável, 97,75, e a outra, finalmente, 68,18. O laudo final, aí é partido para a definição do laudo final, quer dizer, o técnico que vai fazer, que está trabalhando, estudando, fazendo essa análise, aí, tanto o pessoal da manutenção como o pessoal da própria máquina, né, da produção, o equipamento, né, vai calcular, vai ter que tomar uma decisão. E a empresa define aqui quais são os critérios, né, do ICM, os critérios. Então, aqui nesse caso aqui, por exemplo, definida aqui a classe A, o equipamento da classe A é aquele que
150% e acima, e considera a situação do equipamento como excelente. Na classe B é classificado de 100 a 149, processo capaz. Isso está relacionado com mais ou menos 3 desvio padrão em função daquele D2 que nós vimos lá em cima. Mas esses valores aqui são variáveis, cada empresa pode chegar a uma conclusão de mexer nisso daqui. Hoje existem outros valores até definidos para isso. A terceira variável caiu na C. Não, desculpa. A classe C é padronizada de 75 a 99 como relativamente incapaz, e a D abaixo de 75, processo incapaz. Então essas são as 4 classes que a empresa define. Bom, aí nós vamos calcular como é que está a situação das variáveis que nós estudamos. Então aquela de comprimento, o que aconteceu? Deu quanto? Deu 187,5, acima de 150, então tá excelente. A outra variável, que é a largura, deu o quê? Deu capaz. Deu capaz porque 125, ó, tá entre 100 e 149. A terceira, que é a profundidade, deu relativamente capaz. Porque ela deu 93, ela deu entre 75 e 99, relativamente incapaz. E a última aqui, que é o ressalto, deu como incapaz, porque está abaixo de 75, deu 68,18. Então essa é a planilha, uma planilha rápida para você avaliar a capacidade de máquina. Aí então a organização diz o seguinte, olha, manutenção tem que ser tudo na classe A. Então, enquanto não der na classe A, o que acontece com o equipamento? Volta para a manutenção, ou a manutenção atua em cima do equipamento ali na produção, devido a porte de máquina, dificuldades e tal, e trabalha ali até cair na classe A. Repete uma vez o teste, faz manutenção, repete outra vez, faz manutenção, e assim sucessivamente, até ele cair acima de 150 ou acima de 150. Tudo bem? Tem empresa que vai adotar até a classe A e B. Então, ou seja, acima de 100, para a empresa tá bom. Então, é isso que a empresa quer, é isso que vai ser feito. O que acontece? À medida que a classe vai caindo, se é na classe C, na classe D, já começam a aparecer produtos não conforme. Quando aparece produto não conforme, o que o processo tem que fazer? A produção tem que parar e fazer os consertos para voltar lá no A e B. Se aprovar C e D, corre o risco de devolução, entre outras implicações, garantia, coisas que vão prejudicar o desempenho da empresa na questão de processo, porque pode dar rejeição, ou em vendas que pode dar devoluções e substituição de peça por garantia, questões de contrato, não cumpriu o prazo porque mandou a peça, 50% estava fora da especificação, teve que devolver, parou a máquina lá no cliente. Bom, tudo isso tem custo e tudo isso está dentro da nossa manutenção produtiva total. O objetivo da manutenção produtiva total é evitar que existam esses tipos de conflito e prejuízo na empresa. Tudo bem, pessoal? Aqui eu só vou ressaltar também, preciso ressaltar, que é a fonte disso aqui. A fonte dessa planilha está numa apostila emitida pela GM e pelo Senai de São Paulo, que é o controle estatístico do processo, através do Senai, né? Tudo bem? Então é só isso. Teste bastante simples e útil para todas as organizações. Um abraço a todos. Então, pessoal, esse mini teste de capacidade de máquina, para ser realizado após, né, as manutenções, é o método mais simples. Existem outros, como carta de controle, gráfico de farol, tem variáveis por atributo, variáveis contínuas. Então tem várias formas de você avaliar os equipamentos para que você aprove ele com uma certa segurança até para que não dê mais paradas, né? Porque se uma manutenção não der resultado, então você vai ter que fazer parada novamente. E isso daí não é muito saudável.
para manutenção produtiva total. Por hora é só. Até mais, pessoal.